Podeis assentar. Mais uma vez, Romanos 8, por favor. Hoje nós estamos concluindo a exposição deste capítulo 8. Lembrar os irmãos que nós começamos exatamente aqui, com a leitura desse texto que estamos concluindo. Então, por favor, Romanos 8. E a partir do verso 31, Romanos 8, 31, e Paulo conclui assim a sua argumentação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa pergunta inicial, lá no início de dos nossos estudos no Salmo, no texto de Romanos 8, foi: afinal de contas, somos vencedores em quê? Se aparentemente os problemas permanecem acontecendo repetidamente em nossas vidas. Alguns dos nossos problemas são perenes, vão nos acompanhar por toda a vida. Alguns dos problemas permanecem conosco. E muitas vezes nós intercedemos e pedimos para que a Deus que nos livre de certas circunstâncias. E o que vemos são essas circunstâncias se repetirem em nossas vidas, né? Ainda usei aqui algumas figuras de linguagem. Claro que havia intenções secundárias nas minhas ilustrações, né? Usei a figura de uma pia cheia de vasilha, né? Que você nunca termina de lavar, sabe que há uma segunda intenção pessoal aqui, particular nisso, mas de qualquer maneira a ideia é que você nunca vence, o tempo todo está ali de novo, o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma circunstância, a mesma situação. E algumas são tão definitivas que nós chegamos a desistir e nos acomodamos a essa circunstância. Afinal de contas, quando dizemos que somos mais que vencedores sobre o quê? Ou melhor, como de fato nós somos vencedores? Onde é que a gente enxerga essa vitória? A incompreensão desse fato fez surgir o que nós chamamos de teologia da prosperidade, que é a ideia de que você deve superar esses problemas comuns do dia a dia, tá? O fato de você, por exemplo, ficar enfermo significa que existe ou um pecado oculto ou alguma opressão, mas quem tem fé não fica doente, né? Bom fosse verdade. Ou seja, os problemas financeiros, reveses financeiros, daí vem o tema prosperidade, procede exatamente da nossa ausência de fé ou de conduta que atenda ao que Deus quer, e o resultado disso é uma vida de fracasso. Usando textos fora de contexto, né? Usando a passagem do Antigo Testamento para dizer que nós somos por cabeça, não somos cauda e coisa dessa natureza, nós vamos insistindo com a ideia, ou pelo menos foi-se insistindo no meio evangélico com a ideia de que a gente deve superar e não passamos por esses problemas, que é exatamente o oposto do que lemos aqui. Como vimos, ao longo do capítulo 8, Paulo passa a falar do sofrimento como algo presente em nós. Ele, mais do que dizer que vamos sofrer, ele diz e afirma que nós já sofremos. O texto diz: se sofremos com ele seremos glorificados. E com isso ele está acrescentando a ideia de que, além dos sofrimentos comuns que é presente na vida de todos nós passaremos por isso,
Acrescenta-se aí o fato de, ao crermos em Cristo, outros problemas serem adicionados a esse. E aí nós passamos a ter mais problemas, digamos assim, em nossa vida, digamos, pessoal, resultante exatamente dessas circunstâncias. Paulo então nos diz que somos vitoriosos exatamente em todas essas coisas. E a nossa preocupação é entender se somos vitoriosos como. Ao longo do capítulo 8 ele foi mostrando que o papel fundamental em todo esse processo é do Espírito Santo que Deus nos concedeu. É do Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi concedido, conforme a Escritura diz. O Espírito trabalha em nossa vida. O Espírito nos leva numa nova caminhada, num novo modo de andar, conforme vimos. É esse Espírito que de fato nos guia. Ele é o Espírito que nos conduz na vida e nos conduz por entre todas essas dificuldades que sempre existirão em nós. É o Espírito que, como vimos também, é aquele que nos ajuda a mortificar, a realmente fazer com que o velho homem seja destruído para que possamos viver em novidade de vida. É Ele que, além disso, além de nos santificar, como já lemos, Ele na realidade nos traz à memória a esperança, ou nos traz a esperança, como acabamos de cantar, de que tudo isso que vivemos aqui é por tempo provisório, é só porque de fato nos é necessário o sofrimento, e por essa razão nós vamos vencer, e o que nos aguarda é exatamente o que Deus tem reservado para nós e para toda a criação, conforme já vimos. E então ele acrescenta que em meio a esse sofrimento também, no tempo presente, já que a nossa esperança também está no futuro, mas no tempo presente ele intercede por nós com esses gemidos de dor inexprimível, para de alguma forma interceder a nosso favor de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo, e por isso aqui nós chegamos à conclusão dessa argumentação do apóstolo. Nessa conclusão, o que nós temos que observar? Primeiro, isto aqui é considerado uma espécie de doxologia. O que é doxologia? A palavra grega doxa significa glória, glorificação. Então, doxologia passou a ser um termo comum, inclusive no latim, para descrever um momento de adoração. O que fizemos e estamos fazendo esta manhã é uma doxologia. O que vamos fazer à noite, os cânticos, etc., são doxologias, ou seja, são, na verdade, instrumentos de adoração. Então, alguns entendem que este é um hino de triunfo. Ele conclui toda essa discussão dizendo: que diremos, pois? Essas perguntas são perguntas retóricas, dentro de um processo que começa lá no início, em Romanos 6, que são chamadas, na verdade, de diatribe na filosofia grega. O que significa? A diatribe é simples de entender, é quando, na verdade, existia a contenda entre dois filósofos. O filósofo, ele, na verdade, fazia o papel do seu adversário em sua argumentação. Era como se ele imaginasse o que, na realidade, o seu adversário lhe diria. Tá certo? Que faremos, pois, diz ele em Romanos 1, pecaremos para que a graça seja maior. Ou seja, é isso que um oponente diria. Aqui ele diz a mesma coisa, ele traz perguntas e ele mesmo responde a essas perguntas. São perguntas retóricas, né? Tem que tomar cuidado com pergunta retórica. Lá na primeira igreja em Goiânia, por um tempo frequentou um rapaz e ele tinha alguns problemas, né, digamos assim, de comportamento. E ele tinha alguns costumes. Um deles era de, enquanto o pastor pregava, ele falava. E eu tinha mania de fazer pergunta retórica, ainda tenho até hoje. Então, quando eu fazia no sermão uma pergunta retórica, ele respondia todas. Não faltava uma. Era fazer, e o Gaspar lá do fundo tinha a resposta na ponta da língua. Tanto que eu tive que mudar a minha forma de argumentar, porque se eu fizesse pergunta, eu sabia que ele respondia. Eu olhava, procurava, está lá, não pergunto. Pergunta retórica é feita por ele e ele mesmo responde. O que nós temos aqui é um conjunto de perguntas e respostas. Observações, então, fundamentais. Primeira delas, observe que Paulo jamais, ou Deus, através de Paulo, jamais nos prometeu que em algum momento nós não passaríamos pelas situações que estão descritas aqui. É exatamente o contrário. Ele está afirmando que isso é o que nos aguarda. Ou seja, o verso número 37, verso de número 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Espada é exatamente o Império Romano aqui, mas de qualquer forma, tudo isso nos aguarda. Tá?
A expectativa é de que o que se delineia pela frente é esta situação. A diferença é simples, é que se você estiver sem Cristo, você vai passar pela mesma situação. Não é que seja diferente, mas a diferença está em quem nos faz companhia, e nesse caso, como já vimos, o Espírito de Deus. E a pergunta de Paulo é exatamente essa, e a nossa também, afinal de contas, como é que nós vamos enxergar essa vitória? Como é que nós enxergamos uma vitória que aparentemente não existe? Como é que eu e você podemos dizer que somos mais que vencedores, se aparentemente os problemas continuam a se multiplicar em nossas vidas? E é isso que nós precisamos entender na resposta que ele nos dá. Então observe como essas perguntas nos são oferecidas. A primeira delas, ele inicia no verso 31 dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E observe, a pergunta é quem? Não é, na verdade, o que, mas quem? É uma referência, claro, a pessoas, uma referência pessoal. O pronome implica aqui em pensar naqueles que, na verdade, são contra nós. A ideia não é de que não exista alguém que se oponha a nós. Existe, constantemente. Paulo está dizendo, olha, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não, haverá sim oposição, como existe, tá? Basta você resolver viver de maneira autenticamente cristão e a oposição surge. Sendo muito franco com os irmãos, às vezes surge dentro de casa. Não é preciso ser lá fora. Às vezes é dentro de casa. Minha mãe foi a última praticamente a se converter na minha família, né? Nós, os filhos, fomos primeiros. Nosso conflito não era pequeno. Não era pequeno. Já contei aos irmãos, minha conversão se deu porque minha mãe mandou a um acampamento vigiar meu irmão para que ele não ficasse fanático, né? Religioso. E voltaram de lá dois fanáticos, eu e ele. Fui para vigiar, não vigiei bem, né? Nunca fui. Mas de qualquer maneira, essa ideia de que havia oposição, várias vezes ela se opunha, várias vezes ela se interpôs. Ela só começou a compreender quando, na realidade, o nosso comportamento em casa começou a mudar. Mas a oposição existe. Paulo não está dizendo aqui, olha, não se preocupe, se você estiver do lado de Deus, ninguém vai se opor a você. Está dizendo, não, se você estiver com Ele, haverá oposição. A pergunta dele não é essa, a questão que ele levanta não é essa. A questão é que, na realidade, se Deus é por nós, o que importa quem é contra? Quem pode ser maior do que Deus? Todos eles estão sob domínio de Deus. Todos estão sob seu controle. É por isso que é importante que nós mudemos um pouco a nossa perspectiva de visão do mundo. Nós ainda temos uma visão de mundo, por um lado, bastante oriental, como se fosse, na verdade, aquela ideia de bem e mal contendendo em forças iguais. Por outro lado, bastante platônica aí, a ideia grega de que existe exatamente essa divisão de bem e mal contendendo de formas bastante iguais. Por outro lado, extremamente hollywoodiana, né? Para a gente existe o lado do bem e o lado do mal, né? Só assistir o filme, tem hora que a gente torce para o outro lado errado, mas de qualquer forma é bem e mal se contendendo em formas iguais, quase sempre. Não existe essa figura na Escritura. A nossa concepção é de que Deus está acima do bem e do mal, e que Ele tem domínio tanto sobre o bem quanto o mal. Eu sei que isso cria para nós uma outra dificuldade. Se Ele tem domínio para o mal, por que Ele não destrói o mal? Deus está destruindo o mal. Mais do que isso, Deus está usando o mal para o bem, que denota a total soberania que Ele tem. Mas é uma outra discussão, né? Provavelmente vai ter que ficar para uma próxima classe única. E o que ocorre aqui é que ele está dizendo isso. Ou seja, se Deus está conosco, se Deus está ao nosso lado, que importa que alguém levante alguma acusação contra nós? O que importa é que alguém seja contra nós, tá certo? Detalhes, Jesus está diante de Pôncio Pilatos, e Pilatos conversa com Jesus, e Pilatos então, em determinado momento, faz uma pergunta a Jesus, Jesus não responde, e ele interpela Jesus dizendo o seguinte: não sabeis que eu tenho poder para te
condenar, para te libertar. Essa é a afirmação de Pilatos, que sempre me impressiona a resposta de Jesus. Ele disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Ponto. O poder que você acha que tem, não tem. Pertence a Deus. Que, aliás, é um problema nosso. A gente acha que o poder é nosso. O poder não é nosso. Nós somos instrumentos do poder. Nenhum de nós detém poder. Nenhum de nós possui poder. Todos nós exercemos um poder que pertence, todo ele, a Deus. Foi a resposta que ele deu categoricamente ao nosso, digamos, a Pôncio Pilatos. José, diante dos seus irmãos, quando os seus irmãos vão lá pedir perdão a José, capítulo 50 de Gênesis, os irmãos se lembram, eles se oferecem para ser escravos, e uma das palavras de resposta de José aos seus irmãos é o seguinte: vós intentaste o mal contra mim. A nossa versão não traduz muito bem, diz que Deus tornou o mal em bem, mas o verbo tornar não está lá. O que está lá é o verbo intentar. Vós intentaste o mal contra mim e Deus intentou o bem. Tudo aquilo que eu passei, veja bem, desde a adolescência, escravo na casa de Potifar, preso, a libertação depois do Egito, mas todo esse sofrimento longe de sua família, diz o próprio José que foi plano de Deus. Foi Deus quem intentou. E ele não ousa chamar essa intenção de Deus de mal. A intenção maligna estava no coração dos seus irmãos. No coração de Deus estava a intenção benéfica, e Deus usou o mal dos irmãos de José para promover o seu bem. É essa realidade que se esconde por trás dessas palavras, certo? Qual que é a confiança que temos? E voltando à pergunta original, por que você podemos dizer que somos mais que vencedores? Porque nas mãos de Deus o mal é instrumento para o seu bem. Difícil de entender, não é? Sim. Difícil. Sim. Sim. Complicado. Veja bem. Para ele. Sim, não, para nós também. Porque, veja bem, nós estamos falando de catástrofes maiores, né? Mas isso acontece continuamente, inclusive pode acontecer conosco. Mas é exatamente esse o ponto. Quando o fato em si ele vem interpretado, é mais fácil de entender, porque aí eu vi o resultado final, por isso eu posso dizer. Quer dizer, como é que eu vou entender um bem no apedrejamento de Estevão, por exemplo? Tá certo? Aparentemente, não. Mas se você continua lendo o livro de Atos, que interpreta o fato, você vai perceber que foi o apedrejamento de Estevão quem fez com que os apóstolos se espalhassem e aí sim o evangelho pudesse alcançar toda aquela região e todo, digamos ali, a Palestina. O que ocorreu ali? Uma ação, de fato, de um mal que promove um determinado bem. É difícil compreender como é que, na verdade, uma avalanche como de Brumadinho, ou como é que, na verdade, uma perseguição religiosa pode promover um bem à igreja e promover o bem que Deus planeja. Como também deveria ser difícil para nós compreendermos como a morte de Jesus Cristo pode nos promover bem. Ou nós imaginamos que quem crucificou Jesus o fez com boa intenção. Estavam todos eles falando, vamos matá-lo para que todos sejam salvos. Jamais. Ali havia todo o ímpeto e talvez a crueldade em sua essência maior. Tá? A ação contínua de homens e demônios que de alguma forma intencionavam de fato fazer o mal. E o mal foi feito. Contudo, esse mal é o que nos promove o maior bem que possuímos. Difícil de entender. É o paradoxo que existe de Deus e é o paradoxo também na nossa vida. Se nós entendemos o que acontece no fim, fica mais fácil compreender. Mas a vontade de Deus não vem com notas explicativas. Então não tem como eu saber o que vai acontecer.
Por essa razão é que ele levanta a questão: que diremos, pois? Se Deus é por nós, que importa que o Império Romano seja contra nós? Reverendo? Desígnio de Deus. Sim, exato. Exato, a ideia é que todos esses são instrumentos, né? O reverendo Mário mencionou não somente a morte, a citação do texto de Atos, que Jesus foi morto pelo determinado desígnio de Deus. Existe a maldade, mas essa maldade, esse mal cumpre um propósito divino. E, claro, se referindo aqui tanto ao caso da Babilônia, que Nabucodonosor é chamado no texto da Escritura, que Deus enviaria o seu servo, ou seja, enviarei o meu servo. Nabucodonosor é servo de Deus, não porque fosse crente, mas exatamente porque estava cumprindo a vontade que Deus mandou. A mesma coisa com os medos, os persas e muitas outras ocasiões em que Deus se utiliza assim. A ideia é que Deus está sobre o bem e o mal. E eu não sei quanto a você e o que te conforta mais, mas na minha opinião, logicamente é simples. Se eu saísse daquela porta para fora, entendendo que o mundo está dividido entre o bem e o mal, eu entraria numa neurose. Porque eu não sei distinguir o que é bem e o que é mal. Pessoas que tentam me agradar podem me fazer. Pedro tentava proteger Jesus. Querem te matar, agora você desce a Jerusalém? A resposta de Jesus foi: afasta de mim. Nós não temos condições de julgar o que é bem e o que é mal. Aliás, eu acho que é essa a interpretação correta quando Jesus diz ao jovem rico que chamou Jesus de bom. Jesus diz: por que me chamas bom? Não há bom senão o Pai. A ideia não é que Jesus não fosse bom, é que Jesus talvez estivesse dizendo ao jovem rico: você não tem competência para julgar o que é bom. Qual de nós sabe o que é bom? Paulo, quando está preso e na expectativa de morte, ele diz: eu não sei o que escolher entre partir, que é incomparavelmente melhor, ou ficar. Porque nós não temos essa habilidade. Aquilo que nós julgamos bom pode se tornar na nossa vida um mal. E aquilo que a gente muitas vezes atribui como mal, em muitas ocasiões pode se tornar bem. Aconteceu comigo, só para terminar esse ponto. Eu trabalhava num determinado lugar, não vou citar os particulares para preservar as fontes, tá? Sei que o Wesley está gravando, então a gente tem que ter mais cuidado ainda. Principalmente hoje, que qualquer coisa que você faz, você sofre um processo. Por isso que ela está lá em casa, que eu preciso de uma advogada para me defender no futuro. Mas veja bem, a ideia é simples. Eu estava numa função, tinha uma função de liderança, e porque eu contradisse o meu superior que estava errado, e era dentro de um ambiente eclesiástico, ele estava errado, e aí o meu compromisso maior é com a palavra de Deus, não é com ele. Mantive a minha posição. A briga foi razoavelmente feia, ele entrou em minha sala gritando, dizendo com que autoridade que eu estava fazendo isso, e eu pus em cima da mesa o regulamento do nosso departamento, e mais a Bíblia diz: com essa autoridade aqui sou eu. E por conta disso, na primeira reunião posterior, eu perdi meu cargo. Foi um baque. Fui chamado, nós tínhamos 3 funções lá dentro, e a única que nós pedimos para substituir era o tesoureiro, que já estava cansado, muito idoso, etc. Pedimos para ele ser substituído, e adivinha o único que ficou? O tesoureiro. Os outros foram... vários argumentos. Na verdade, precisava de oxigenar, essas conversas fiadas. Não foi uma questão pessoal entre eu e ele, na verdade, eu fui para casa chateado, confesso, chorando, porque não é nada agradável, sabe? E voltei. No outro dia que eu cheguei, um colega que ia assumir no meu lugar veio disposto, nem falou comigo, entrou, pediu licença na minha sala, sentou no meu computador, ia digitar sua carta de demissão também. Falei: não, fica você. Se você sair, eu não sei quem é que assume, você pelo menos é de confiança. Os alunos preparavam lá uma série de abaixo-assinado, ninguém faz nada.
E fui para casa chateado, chorando muitas vezes, e sabe, passado um mês, a ficha caiu. Eu havia ganho um aumento de salário sem perceber. Porque eu, na verdade, trabalhei muito menos para ganhar a mesma coisa. Foi me retirada uma pressão muito grande. E aquele evento fez com que o órgão superior percebesse quem é que estava no comando. E foi a última vez que ele presidiu uma reunião. Deus usou toda essa situação para salvar uma instituição dele. Ainda que um dos filhos dele tivesse que passar por um sofrimento, que no meu caso, pequeno. Portanto, a gente não consegue ver, mas Deus, sim. Como isso é traduzido nas palavras do apóstolo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só pode ser se Deus permitir. E se for, tem razões, tem motivos, né? Reverendo, por favor. Pode falar. Se eu quiser falar aqui, porque... Mas foi uma experiência mais ou menos idêntica a um certo... Antes de eu entrar no ministério, numa determinada empresa também, sem dar detalhes, um dia o meu chefe chegou para mim, devido a uma certa situação, e simplesmente disse: Mário, a sua carreira está encerrada aqui. E, na verdade, olhando para trás, eu vi que ela estava apenas começando. Porque alguns anos depois, Deus chamou para o ministério, né? Para a glória dele. É bom confiar no Senhor, né? Obrigado, Gabriel. É exatamente isso. A ideia é quem é contra. E é essa a pergunta de Paulo. E veja bem, ele faz uma pergunta exatamente para nos instigar a essa resposta. Se Deus é por nós, é uma pergunta. Quem será contra nós? A resposta é retórica. A gente sabe, não importa quem seja. Mas ninguém é contra, ninguém pode ser superior a Deus, ninguém pode ser maior do que Deus. Então esse é o descanso daquele que está nele. Por isso leva à segunda pergunta, fundamental, importantíssima, aliás. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui a pergunta muda, não é mais quem, mas é o que. Tá? Ele está terminando, todas as coisas nos serão dadas. Mas essa palavra de Paulo é fundamental, porque ele trata aqui, claro, de de um argumento que muitas vezes a gente não faz. Primeiro, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. E aí já vem uma primeira conclusão nossa: nós somos poupados porque Deus não poupou o seu filho. Tá? Eu e você estamos livres de toda a maldição do pecado e de todas as suas consequências, porque Cristo a sofreu por nós. Mas o argumento aqui ele é comparativo, ou seja, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, por acaso passa em nossa cabeça que Deus não nos vai dar tudo? O que pode ser maior do que a vida do filho? O que pode ser maior do que o Deus crucificado? O que pode ser maior do que esse Deus que se encarna e que agora é, na verdade, oferecido por nós? Se Deus já nos deu isso, e não somente aqui, em outro texto em Efésios ele vai dizer a mesma coisa. A pergunta é: o que Deus não vai nos dar? Ou como ele diz em Efésios, capítulo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O que na verdade nos falta? Na opinião de vocês, o que Deus não nos daria? Faz sentido dizer: Deus pega o seu próprio filho, crucifica o seu próprio filho, e aí a gente diz: mas Deus não vai me dar, na verdade, aquela prosperidade que eu gostaria. Deus não vai me dar aquela saúde que eu... Tudo que eu necessito, Ele já, de fato, me deu. Não há nada maior do que isso. Se Deus não me dá o maior, por que Ele não me daria o menor? O que Ele não me ofereceria? E veja bem, diz o verso 32, o que Ele não nos dará graciosamente, sem que eu tenha que pagar absolutamente nada por isso, sem que eu tenha que remunerar. Deus não me dá as coisas porque eu faço as coisas, porque eu, de alguma forma, eu tenho alguma contrapartida para com Deus. Deus não me remunera, Deus não me paga, Ele me dá.
certo? Essa é uma conclusão que nós precisamos nos convencer. Que a nossa tendência é quase sempre imaginar que, por exemplo, alguma coisa está acontecendo em minha vida porque eu não agi direito, então é castigo. Ou o inverso, se eu recebi aquilo que eu acho que é uma bênção muito grande, é porque eu fui um cara bacana e aí Deus se agradou em me abençoar. Nossa visão ainda é muito uma visão de, diríamos assim, de remuneração, né? Uma ideia nossa é sempre de pagamento, a gente relaciona assim com todo mundo. Esse é um problema nosso. Até a nossa relação pessoal é assim. Eu amo você desde que você me ame. Coisa que Jesus criticou, dizendo que se nosso amor é assim, ele é igual ao amor de qualquer gentio, disse ele na ocasião. Porque a gente não ama as pessoas porque as pessoas nos remuneram ou nos pagam ou têm bons sentimentos para conosco, ou porque as pessoas nos amam. Não é contrapartida, é graça. Deus nos deu o seu próprio Filho graciosamente e com o Filho Ele nos dará todas as coisas. Tudo Ele nos dará. Principalmente o que nós precisamos. Se eu não receber aquilo que eu quero, provavelmente é porque a minha vontade está corrompida. Ou porque, na realidade, o propósito de Deus para a minha vida é maior do que, na verdade, o meu benefício. Cada vez precisamos entender mais que a nossa vida não é simplesmente... O Evangelho, eu estou lendo um livro de C.S. Lewis, acho muito interessante, mas ele, em várias ocasiões, ele é questionado e ele responde dizendo isso: o cristianismo não existe para melhorar a minha qualidade de vida. O cristianismo existe para me dar bem-estar. O cristianismo não é, na verdade, uma espécie de instrumento útil. O valor do cristianismo não está na sua utilidade. Eu vou ser cristão porque aí eu tenho uma vida melhor. Não é esse o papel. Eu serei cristão porque o cristianismo é a verdade, independente de suas consequências. E a consequência é exatamente essa: Deus nos deu o seu Filho, e se Ele não poupou o seu próprio Filho, então, meus irmãos, todas as coisas deverão ser concedidas por Ele. Então não me falta absolutamente nada. Essa é a conclusão. Acrescenta uma outra pergunta, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A acusação é a palavra diabolos, tá? É a palavra do acusador, né? Aqui, quando se usa essa expressão, a ideia é: quem é que vai nos acusar? Entender esse texto, a gente precisa também ter aquele cuidado. Inclusive, voltando ao verso 1 do capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nenhum sofrimento que você sofremos é por conta de algum tipo de punição. Deus não está nos punindo por nossas faltas. Deus não está nos castigando. O sofrimento em nossa vida não tem esse propósito, certo? Então nós somos mais que vencedores, sim, porque nenhum de nós está recebendo algum tipo de penalidade. Não há condenação. Se não há condenação, então o que ele nos está dizendo também não cabe acusação. Qual acusação pode ser feita contra nós? Certo? Quem é que pode comparecer diante de Deus, como fez Satanás, no caso de Jó, por exemplo, e dizer: não havia absolutamente nada a acusar Jó. Então, Jó, é porque o Senhor enche ele de benefícios, é por isso. Mas a resposta é simples: não cabe nenhuma acusação, porque na verdade ninguém pode nos acusar. Por que não há condenação mais? Ele continua, nos mostra isso no verso 33. É Deus quem os justifica. Os eleitos de Deus são justificados por Deus. Deus é quem nos declara justos. Por favor, leia de novo, né, aqui, mais uma vez, usando aqui uma linguagem um pouco mais forense. O texto não diz que Deus nos declara inocentes. O texto não diz que Deus nos declara absolvidos. O texto diz que Deus nos declara justos. Nós fomos justificados. São coisas diferentes.
Se Deus declarasse que eu sou inocente, significa que não houve em mim culpa. Absolvido significa que, na realidade, eu não tenho culpa, mesmo que tivesse havido alguma falta. Contudo, ele declara que eu sou justo. Justificado por quê? Porque, na verdade, a minha falta, o meu erro, aquilo que me condena foi pago. Então não é porque não houve punição. Houve. Houve pena? Houve. Houve condenação? Houve. Quem não foi condenado fui eu. Quem não pagou a pena fui eu. Quem não foi penalizado fui eu. Mas Cristo foi. Jesus foi penalizado em meu lugar. É isso que ele nos mostra, ou seja, é Deus quem justifica. E se é Deus quem justifica, não cabe acusação. Por quê? Porque a morte de Cristo de fato quita todos os pecados. Aliás, é por isso que a gente sempre insiste da necessidade de Deus se encarnar. Ele se encarna porque, na realidade, precisava ser alguém que não tivesse nenhuma culpa para que pudesse morrer pela culpa dos outros e não pela sua própria. Aí entra o resgate, exatamente. Tem que ser alguém que substitua, tá certo? Como era o Cordeiro. Mas precisa ser perfeito na figura do Cordeiro, porque ele não pode morrer por sua falta, ele tem que morrer pela minha. O sacerdote tinha que se lavar para poder oferecer sacrifício. Por quê? Porque o sacerdote era pecador. E ele precisava se purificar antes de poder interceder pela purificação dos outros. O nosso sumo sacerdote, conforme diz o Novo Testamento, ele não precisa se purificar porque ele já é puro. Então, portanto, ele pode, de fato, oferecer um sacrifício puro a nosso favor. Nós vimos aqui, na semana passada, que realmente nós não sabemos orar, sem a intercessão dele não há como realmente a nossa oração ser ouvida, e que também não sabemos nos arrepender. Nós usamos o texto paralelo para ver isso, e aqui está claro, nós também não temos como quitar a nossa falta, a nossa pena. Quem faz isso é o próprio Deus, é Ele que de fato nos justifica. Por isso a pergunta do verso 34, quem nos condenará? Se Cristo Jesus morreu e também ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não apenas a morte, mas a ressurreição de Cristo e sua ascensão. Aqui tem um resumo do ministério de Jesus, se você quiser acompanhar no pensamento de Paulo. Ele se encarnou, ele viveu de maneira justa, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e está à direita do trono de Deus. É todo o ministério dele. E agora o que ele faz? Ele intercede por nós. Eu já disse a vocês que um dos textos que me chamou a atenção muito, me chama muita atenção sempre, é João capítulo 17, que é chamado de oração sacerdotal, inclusive. Em João 17, Jesus ora ao Pai. E é o texto preferido de John Knox, tá? Ele pediu para que fosse lido na sua morte, etc. Porque era um dos preferidos. E ele explica por quê. Porque foi onde ele lançou suas primeiras âncoras, ou seja, onde ele realmente se firmava. Mas uma das expressões que me chama a atenção sobre essa oração é dizer que Deus nos concedeu a graça de ouvir o Filho orando por nós. Aconteceu algumas vezes comigo, eu diria que é um sentimento bom. As minhas primeiras filhas, as mais velhas, elas nasceram 5 dias depois, os irmãos sabem, a mãe delas faleceu. E foi uma situação que criou um certo impacto no meio evangélico de uma cidade que não é tão grande como Goiânia. Tá? Então muita gente ficou sabendo, ela ficou enferma 5 dias, né? Foi agravando a situação ao longo de 5 dias até que veio a falecer. E isso correu notícia, né? Crente é assim mesmo, você fala que alguém está doente e aí todo mundo começa a orar pela pessoa, né? Você não sabe quem é, mas você ora. E isso é bom, na verdade é uma prática muito boa nossa. E um dia eu entrei numa loja, fazia provavelmente 1 mês e meio, 2 meses, uma loja de livros. Eu fui procurar alguns livros, os estudos que eu tinha, uma loja de livro evangélico, e enquanto estava procurando eu vi 2 pessoas conversando.
E aí essas duas mulheres que conversavam, falavam sobre um rapaz que era seminarista e que a esposa havia ficado doente, tinha dado à luz e tinha ficado doente. Claro, eu fiquei calado para ouvir o que vinha, né? E elas conversando, não os conheciam. Ela disse, pois é, eu soube. Minha igreja toda estava orando por eles. Aí a mulher, pois é, você soube que ela faleceu? Não, mas vou avisar a igreja para continuarmos orando por ele. Não sei, é um sentimento muito bom você poder saber que há pessoas que nem te conhecem, nem sabem quem você é, e está lá intercedendo por você. João 17 é isso. Não são pessoas, é o próprio Filho. Romanos 8 é isso. É Ele quem intercede por nós. Ou se eu puder traduzir isso de outra forma, qual a possibilidade de uma oração nossa não ser respondida? É porque não oramos no monte, não descemos na caverna, é porque não fizemos jejum. Meus irmãos, o Espírito, diz Romanos 8, intercede com gemidos inexprimíveis. E no trono, o Filho intercede por nós. Qual a possibilidade de Deus não responder? Não é porque eu sei orar, não é porque a minha oração tem fervor, não é porque a minha oração tem fé, é porque na realidade, claro, o Filho e o Espírito intercedem por nós. É assim que somos mais que vencedores. O sofrimento não destrói a nossa vida, porque Ele conosco está. O meu sofrimento não é resultado de condenação, porque lá está ao lado do Pai o meu advogado. Intercede por mim e que o Pai ouve. Essa é a graça que Paulo descreve aqui. E que nós precisamos nos convencer, para não continuarmos, me permitam aqui a palavra com franqueza, sem querer parecer ofensivo, mas a gente não viver essa mediocridade que às vezes a gente vive, de achar que simplesmente Deus não nos ouve, que precisamos ter, quem sabe, uma capacitação especial, um dom de orar, que nem aparece na Escritura, né? Aquela capacidade de fazer, porque a pessoa tem uma oração forte. Oração forte é aquela que é feita em nome do Filho, por intermédio do Espírito, junto ao Pai, porque o resto é tudo oração fraca. Como se a nossa fé fosse, de fato, a causa dos resultados ou das respostas às orações. Não é a nossa fé. É exatamente a graça de Deus. Esse Deus que graciosamente nos deu o seu Filho, nos dará todas as coisas e que agora também nos livrou de condenação, que na verdade ninguém pode nos acusar diante dele, portanto o nosso sofrimento não é nenhuma punição que ele traz sobre nós, e na realidade o próprio Filho está à direita de Deus, porque se alguém intentar acusação contra nós, o Filho vai dizer o quê? Que ele pagou aquele pecado. Deus é justo e não vai punir o pecado duas vezes. Ele já foi punido. Por isso é que há essa confiança de dizer que nós estamos plenamente confiantes, porque tudo foi pago. Vocês lembrem-se do texto de Colossenses, em que Paulo escreve dizendo que na realidade Deus arrancou o escrito de dívida da cruz, arrancou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Cancelou o escrito de dívida. Literalmente ele arrancou esse escrito de dívida e o encravou na cruz. Tá? Essa figura ela é importante. Naquela ocasião, naquele tempo, quando alguém era condenado, a sua pena e a sua acusação era escrito em um manuscrito, e esse manuscrito era colocado na porta de sua cela. Quando essa pessoa, na realidade, cumpria sua pena, a pena estava cumprida, aquele papel era arrancado
e era entregue para a pessoa. Por quê? Porque se ela fosse encontrada na rua, ela não fugiu da cadeia. Porque atrás do escrito de dívida estava a certificação de que ele cumpriu a dívida. E se escrevia, era escrita uma palavra em grego, tetelestai. Tá certo? Que está pago, está quite. Ou seja, ele pagou a sua pena. O que existe de singular em tudo isso se vocês puderem lembrar, quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Literalmente, tetelestai. Está pago. Não há mais condenação. O escrito de dívida foi arrancado e, como diz Paulo, encravado na cruz. Quem nos acusará? Quem nos condenará? E é essa a argumentação importante que ele nos traz, mostrando que é exatamente o resultado dessa operação de nós, em nós. A justificação, desde o capítulo 5, até o Espírito Santo que nos foi concedido, nos leva a essa conclusão, a esse cântico de triunfo e de louvor. E aí ele conclui então com o verso de número 35, sua praticamente última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar desse amor? Olhe de novo para o texto e perceba que o que ele está dizendo não é o que pode, não é do nosso lado, não é nós nos separarmos do amor dele, é ele, o amor dele ser separado de nós. Quer dizer, o que pode acontecer daqui por diante, tá? Que pode de alguma maneira, que poderia de alguma maneira interromper essa condição que nós alcançamos em Cristo. Uma das críticas que a igreja reformada recebe, a teologia reformada, é porque nós defendemos a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo por toda a eternidade. Salvação não se perde, ninguém cai da fé. Se caiu da fé é porque nunca esteve nela. Nunca esteve nela. Se ele caiu da fé é porque de alguma maneira nunca creu de verdade, porque não existe, tá? Até isso é um outro conforto. Eu também ficaria neurótico se eu vivesse assim. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou. Acordei hoje de manhã, vim à escola dominical, sou crente. Aí chega na hora do almoço, eu espero que não aconteça, vou fazer todo o esforço para isso, brigo com a minha esposa. Aí o que acontece? Deixei de ser crente, não estou salvo mais. Aí eu tenho que voltar para o culto à noite, tenho que arranjar um jeito de me salvar até lá. Gente, isso é uma neurose. Eu fico doente com uma coisa dessa. Tá? Não é? Você fica vivendo uma angústia, sabe? Morrendo de medo. Aí vem aquelas crises que não deveriam acontecer. A pessoa crendo no arrebatamento secreto, porque a gente não acredita que exista, mas de qualquer forma, acreditando no arrebatamento secreto, vai que eu sou arrebatado na hora que eu estou cometendo pecado. Pronto. Está tudo perdido. É essa concepção que não existe. A pergunta é simples: o que pode me separar do amor de Deus? O quê? Veja bem, as hipóteses que ele levanta: tribulação, algum tipo de sofrimento profundo que chegue ao ponto da angústia. Será que ser perseguido me afasta de Deus? Porque era isso que os cristãos sofriam. Será fome ou pobreza? Texto que deveria ter sido lido pelos teólogos da prosperidade, né? Pobreza me afasta de Deus? Nudez, que é exatamente a pobreza, falta de roupa. Fome, nudez, perigo, espada, que é uma referência ao Império Romano. A ideia é que, se você ler Romanos 7, a espada está na mão do imperador. Ele executa essa espada como condenação, inclusive como pena de morte. A espada, a morte pode me, de alguma forma, separar desse amor? Ele diz: de forma nenhuma. Exatamente o contrário. E é por isso que ele faz a citação aqui do Salmo 144. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Isso aí é o que nos aguarda, por amor de Deus, citando o Salmo inclusive. Então não existe essa possibilidade. Em todas estas coisas ele está se referindo a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas essas coisas. Porém, sobre todas elas somos mais que vencedores. E somos vencedores por meio daquele que nos amou. Não vencemos sozinhos, tá? Esse é o grande problema das palestras motivacionais dos dias de hoje.
é que atribuem ao homem um poder, super bacana, super bacana. É uma versão nova do querer é poder, tá? Só isso. Aquela coisa, digamos, desculpa a expressão aqui, mas é aquela refeição requentada, tá? Coisa de pensamento positivo. Se você tiver o pensamento, a força de vontade e tal, as coisas vão acontecer. Aí você vai numa motivação atrás da outra, tá? Tomando adrenalina na veia o tempo todo para poder fazer. Não sou eu sou vencedor por meio dele. É o que ele faz que me torna vencedor, não o que eu faço. Somos mais que vencedores sobre essas coisas por meio dele. Sem ele nós não somos vencedores. O sofrimento nos vencerá, a angústia nos abaterá. É essa a ideia. Então nada nos separa do amor de Deus, porque ele está certo, e aqui vem a sua argumentação final, de que nem morte, nem vida, nem os anjos e nem os principados. A expressão principado se refere basicamente aos demônios caídos, tá? Nem as coisas que são do presente, nem as coisas do futuro, por vir, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade. E aqui a explicação é para dizer que tudo que cobre o que você pode entender entre o céu e o inferno, mas nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém e nada fará com que Deus nos deixe de amar. Nem seu pecado. Por favor, entenda, não é um aval para você sair daqui cometendo os pecados, certo de que ele vai continuar te amando assim. Ele te ama, mas ele faz o que é preciso. Então se prepare, porque como um pai corrige um filho, ele vai corrigir. E correção dele dói, né? Eu lembro sempre do Dr. Russell Shedd, que o pai dele foi missionário, se não me engano, na Colômbia, na Bolívia, não sei, e ele morou lá um tempo. Bolívia, isso. E ele comentava que quando era criança com seu pai, que era lá pastor missionário, ele disse que o pai dele tinha na casa dele um mudador de vontades. Ficava pendurado de trás da porta do quarto. Quando ele aprontava as dele, o pai dele chamava no quarto. Quando fechava a porta, o que ele via? O mudador de vontade. A vontade muda na hora, não tem problema, já mudou, entendeu? Deus tem o seu... Diga, Luiz. Quando o seu chefe, eu lembrei que ele diz assim, quando perguntava, ele estava vivo, né? Quando perguntava para ele se perdia a salvação, ele respondia assim, depende de quem salvou. Se for Jesus, não, né? Verdade. Resposta correta do Dr. Shedd. E ele, na verdade, dizia isso, ou seja, Deus tem seu mudador de vontades. Então, por favor, não é um aval para eu e você sairmos daqui cometendo pecado, porque não importa o que eu pecar, Deus vai continuar me amando. Sim, mas te ama tanto que ele vai mudar a sua vontade, tá? E aí se prepare, porque a hora que ele fechar a porta, aí não tem por onde escapar. A ideia é outra, a ideia é de que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Essa é a convicção, nada, sofrimento, nada. E não é fazer com que eu deixe de amar a Deus, é fazer com que Deus deixe de me amar. Nenhuma criatura, e nenhuma criatura me inclui. Eu não sou capaz de desfazer aquilo que Deus fez. Ou se eu puder colocar de outra forma, eu não posso, de alguma maneira, desconstruir a salvação que Deus construiu. Eu não sou capaz de me dessalvar. É por isso que a gente ama tanto a doutrina da perseverança dos santos, né? Porque é exatamente isso. Nada, absolutamente nada e ninguém, nem anjos, nem poderes, nem morte, nem vida, nem o que acontece no presente, nem coisas que venham acontecer no futuro. Ninguém, absolutamente ninguém pode nos separar. Por quê? Porque Deus é maior do que todo mundo. O que Ele decidiu está decidido. Ou como Jesus disse, aqueles que Deus me deu, nenhum se perdeu. Porque eu os guardei, exceto o filho da perdição, que ele não guardou. Que se tivesse guardado, Judas também não teria caído. Tá certo? Ele não guardou Judas e por isso Judas caiu. Mas a ideia de que quem ele tem em suas mãos, ninguém pode
arrancar. Essa é a segurança que nos traz, por isso ele diz com todas as letras que somos mais que vencedores. Em resumo, nós vamos ter problemas, ainda hoje, né? Infelizmente. Essa é a má notícia. Problemas vão continuar. Não há garantias de que crendo em Jesus você vai ficar mais rico. Não no sentido financeiro. Não há garantia de que você crer em Jesus você não terá doenças mais. Não há garantia de que crendo em Jesus não existirão problemas familiares na sua casa. Não há garantia de que seus filhos e seus herdeiros vão ser todos eles melhores. Garantia não. Não há nenhuma garantia disso. Mas há estas outras garantias. Que enquanto estivermos enfrentando os nossos problemas, nós temos do nosso lado o nosso Deus. O Espírito que intercede e que geme dor que eu sou incapaz de gemer. Quando a dor mais profunda me alcançar e eu não tiver expressões de palavras para poder realmente expressar a minha dor, o Espírito de Deus fará isso por mim. Intercederá. Eu tenho do meu lado o meu advogado, aquele que morreu na cruz por mim. Eu tenho a garantia de que se Deus não poupou o seu filho, com certeza me dará tudo aquilo que eu preciso. Não é tudo que eu quero, mas tudo que eu necessito, Ele me dará. Ele me suprirá de tudo que eu preciso. E lembre-se, às vezes nós precisamos da escassez, às vezes precisamos da falta, muitas vezes precisamos do sofrimento, mas dele me dará tudo o que eu necessito. Eu posso caminhar certo de que o que acontece comigo não é castigo. Com aquele medo, né? Cai a panela na cozinha porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo. Bati o carro porque tem, amigo meu que dizia, as coisas aconteciam, tem chifre enterrado no quintal. Alguma coisa aconteceu, o pecado oculto está por aí. Não é punição, não é castigo, não é na verdade um Deus nos trazendo nenhuma condenação. O meu sofrimento cumpre o propósito de Deus e contribui para o Evangelho e o bem que Ele fará a este universo. E eu sou apenas um cooperador. E se Ele sofreu por mim, o meu sofrimento é pequeno diante do que Ele, na verdade, sofreu. E por isso eu caminho com essa confiança. Certo? O sofrimento virá, mas nós o enfrentaremos certos de que Deus está conosco. Somos mais que vencedores. Volto aqui a chamar a atenção para a nossa gramática. Ele não diz que seremos, ele diz que somos. Presente do indicativo, né? Somos. Deus já nos fez vencedores. Por meio dele, nós não enfrentaremos fracasso. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira graça. E essa é a verdadeira garantia. Por isso, a presença do Espírito ao nosso lado é tão importante. Para nos continuar convencendo dessas verdades. E podemos viver a nossa fome, nudez, tribulação, angústia, viver a nossa morte, a nossa vida, viver as coisas do presente, viver a do futuro, viver a nossa perseguição, a espada, viver tudo aquilo que nos está reservado, na certeza de que triunfaremos com Ele e poderemos cantar como Davi, com júbilo, no meio do deserto, em meio a uma perseguição. E aí ninguém entende por quê e nem como. Amigo meu teve uma crise uma crise renal. A dor foi tão intensa que ele desmaiou. Como ninguém sabia o que era, né? Dor renal confunde com tantas outras, levaram rápido para o hospital, ele desmaiado, desacordado. E foi levado naquele jeito para fazer o tratamento. É logo que deram um analgésico na veia e etc. Ele melhorou e tudo mais, voltou assim e tudo. E uma enfermeira entrou no quarto, como estavam todos nós reunidos lá, perguntando, escuta, de que igreja que você é? Falou, sou pretendo, porque não, que estranho. Chegou aqui desacordado, né, sofrendo dores intensas, gemendo de dor, mas o tempo todo
que a gente estava fazendo os procedimentos em você aqui, os exames e tudo, você cantava os cânticos, desacordado, sentindo dor, e ele cantava cântico. Eu não entendi isso. Ele respondeu, eu também não, estava desacordado, não tem como te explicar. A gente não sabe como, a gente só sabe que enfrenta o que a vida nos reserva, que nada é maior do que o nosso Deus. Se Ele é por nós, não se preocupe, ninguém realmente maior do que Ele pode ser contra nós. Por isso, vivemos em paz. Perguntas, dúvidas sobre Romanos 8? Enquanto a nossa equipe vem aqui improvisar, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Sim. 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 Eu recomendo reler, Edson, recomendo a gente voltar a ler o próprio texto de 1 João, que a gente tem estudado no culto à noite. Em 1 João fica claro que alguns sairão do nosso meio, mas não serão dos nossos. Paulo alerta os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, dizendo que do meio de vós surgirão muitos lobos vorazes. O problema é que, veja bem, nem todo mundo que é presbiteriano é crente. Para acompanhar a resposta do Dr. Shed, eu estava numa reunião em Brasília. Aí o presidente lá da minha instituição perguntou para mim, porque ele estava falando uma situação, e perguntou, mas pastor não mente, não é verdade? Aí perguntou, ou pastor mente? Perguntou para mim. Eu disse para ele, pastor mente, crente não. Porque nem todo pastor é crente. Nem todo presbiteriano é crente. Entendeu? Eu, citando o Dr. Shed, que já foi citado aqui já 2 vezes, mas ele contou-nos em uma palestra a experiência dele quando ele fazia o doutorado em Edimburgo. E ele estava lá, e durante o período que ele fazia lá a sua preparação, que estava estudando, foi o período em que houve uma campanha evangelística com Billy Graham. E Billy Graham fez no estádio onde eles estavam reunidos a pregação, e como era próprio do Billy Graham, seu apelo era simples, ele fazia um convite, baixava a cabeça e orava, era só um e pronto. Enquanto isso as pessoas desciam, e várias pessoas começaram a descer. Ele estava fazendo um doutorado em teologia. Ao lado dele um colega dele levantou-se, e ele perguntou para o colega dele, que estava fazendo doutorado em teologia, um doutorando em teologia, perguntou, você está descendo para ajudar a aconselhar as pessoas? Ele falou, não, estou descendo para receber a Cristo. Não é conhecimento, não é ordenação, fé é dom de Deus. Então, infelizmente, é possível sim, que um pastor volte e se torne, inclusive, se for o caso, pai de santo. A gente espera que não, mas pode acontecer. Se a fé verdadeira não estiver lá. Se isso acontecer, tenha certeza, a fé nunca esteve no coração desses homens. É essa a conclusão que podemos chegar. Pergunta mais? Não? Então nossa equipe aqui vai nos conduzir em...